Santo Agostinho, um dos mais importantes filósofos cristãos da história. Santo Agostinho, 354-430, é considerado um dos mais importantes filósofos e teólogos cristãos da história. Ele nasceu na cidade de Hippo-Regius, na província romana de África, e é conhecido por suas obras sobre a religião, a moral, a política e a filosofia. Vida e obra de Santo Agostinho. Agostinho foi educado em Cartago, na província de África, e estudou retórica, gramática e filosofia antes de se tornar professor de retórica na Itália e na África. Durante este tempo, ele se interessou pelo maniqueísmo, um movimento filosófico e religioso que defendia a existência de dois deuses, um bom e um mau. No entanto, ele abandonou essas crenças e se converteu ao cristianismo após ler a obra Confissões, de Santo Ambrósio. Em 391, ele se tornou bispo de Hippo-Regius e dedicou sua vida a defender e divulgar a fé cristã. Agostinho escreveu muitas obras importantes, incluindo Confissões, A Cidade de Deus e As Confissões de Santo Agostinho. Nestas obras, ele discute questões filosóficas e teológicas, incluindo a natureza do conhecimento, a existência de Deus, a moralidade e a importância da fé e da graça divina na vida humana. Defesas de Santo Agostinho. A existência de Deus. Uma das principais preocupações de Santo Agostinho era provar a existência de Deus. Ele argumentou que Deus é a fonte de todo o conhecimento e que a razão humana é limitada e incapaz de compreender completamente a natureza divina. Agostinho afirmou que a fé é a chave para conhecer a verdade sobre Deus e que a razão humana só pode chegar a certas verdades sobre o divino através da fé. Além disso, ele argumentou que as coisas boas e justas do mundo só podem ser explicadas pela existência de um ser supremo e moralmente bom. A moralidade e a graça divina. Outro aspecto importante da filosofia de Santo Agostinho é sua defesa da moralidade e da graça divina. Ele argumentou que a moralidade é uma parte fundamental da natureza humana e que as pessoas só podem viver uma vida plena e realizada seguindo os mandamentos de Deus. No entanto, ele também acreditava que a natureza humana estava corrompida pelo pecado original e que a salvação só poderia ser alcançada através da graça divina. Agostinho defendeu que a graça divina é um dom de Deus que permite ao ser humano superar a corrupção do pecado e viver uma vida moralmente correta. Ele argumentou que a graça é necessária para que a pessoa possa escolher seguir a vontade de Deus e que a fé é o meio pelo qual a graça é concedida. A Cidade de Deus. A obra A Cidade de Deus é considerada uma das mais importantes de Santo Agostinho. Neste livro, ele discute a natureza da sociedade humana e a relação entre a Igreja e o Estado. Agostinho argumentou que a verdadeira cidade de Deus é a Igreja, que é composta pelos crentes em Cristo, enquanto a cidade terrena é o Estado, que é governado pelas leis humanas. Ele afirmou que a Igreja e o Estado têm papéis distintos, mas complementares, na vida humana e que ambos são necessários para a felicidade e a realização da pessoa. Curiosidades sobre Santo Agostinho. Agostinho foi um jogador de xadrez antes de se converter ao cristianismo. Ele era um orador talentoso e usou suas habilidades retóricas para defender a fé cristã e influenciar os líderes políticos da época. A obra Confissões é uma das primeiras autobiografias escritas na história e descreve a jornada de Agostinho para a fé cristã. Agostinho é considerado um dos pais da Igreja Ocidental e suas ideias e ensinamentos têm sido influentes na teologia e na filosofia por mais de 1000 anos. Ele é conhecido por sua defesa da graça divina e da predestinação, o que é uma das doutrinas mais polêmicas da teologia cristã. Agostinho escreveu A Cidade de Deus como resposta aos ataques dos filósofos pagãos contra o cristianismo após a queda de Roma em 410. Ele morreu em 430, durante o cerco de Hippo-Regius pelos vândalos, mas suas obras e ideias continuaram a influenciar a Igreja e a sociedade por muitos séculos.